O programa Glow está no ar e para começar receberemos aqui no Papo de Consultório o Dr. Guilherme Castro Alves, que é otorrinolaringologista e vai nos falar um pouco sobre as doenças do momento, né? O clima não está muito legal e sabemos que tem muitas doenças relacionadas a essa área que estão se desenvolvendo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo ótimo, Dai. Satisfação estar aqui com vocês hoje e vamos bater um papo bem legal sobre esse tanto de coisa que está acontecendo nesse momento do ano. Tá bem movimentado. Tá bem movimentado. Doutor, e o que causa esse tanto de ites? Pronto. Então, nesse primeiro momento do ano, aqui no Maranhão especificamente, a gente está num período de muita chuva. Com isso, o tempo fica bem úmido, propicia a proliferação de ácaros, a proliferação de mofo nas casas, e aquelas pessoas que têm mais suscetibilidade podem ter as crises das rinites, das sinusites. Então, além de que isso propicia, esse período do ano, a transmissão, né, de pessoa a pessoa, sobretudo nas escolas, nas creches. Tem criança que está praticamente emendando uma gripe na outra. Isso mesmo. E os consultórios estão cheios, o pronto-socorro está cheio, as internações de crianças com bronquiolite, com pneumonias, enfim, as ites estão bombando nessa época do ano. E a gente falou de algumas doenças que são desenvolvidas por conta do clima, por conta do ambiente, mas tem um probleminha, doutor, auditivo, que eu acho que muita gente tem se queixado, que é a perca de audição por conta do uso do fone de ouvido. Acontece mesmo? Demais. A gente está vivendo uma nova pandemia, que é a epidemia da perda auditiva, sobretudo nos jovens. Os fones de ouvidos, principalmente depois da pandemia, com o início das reuniões online, das atividades home office, então as pessoas têm utilizado cada vez mais as aulas também, os cursos online, e o uso inadequado desses instrumentos podem sim levar a perdas auditivas. Existe uma escala que a gente utiliza para poder relacionar exposição ao ruído, a intensidade desse ruído com o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição a um ruído intenso, maior a chance de lesões auditivas. Isso vale no trabalho, na recreação, na academia. Eu uso. Isso, já tem o barulho da academia. Você bota às vezes um fone de ouvido que não faz isolamento adequado, aí você começa a aumentar o volume no seu fone. Gera uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga sensorial ali no seu ouvido. E as lesões, elas começam a aparecer. E as lesões, infelizmente, as lesões auditivas, elas são cumulativas e irreversíveis. Nós começamos a ouvir dentro da barriga das nossas mães, às 24 semanas, e aquelas células que começam a funcionar ali nos acompanharão a vida toda, elas não desligam. Sim, sim. E cada vez que a gente lesiona uma parcela dessas células, elas não voltam mais. Aí uma lesão que você teve ontem acumula com uma de hoje, com a outra de amanhã, e ao longo de anos você vai ter o problema começando, a dificuldade de ouvir alguns sons. Às vezes você percebe através do zumbido, consequente de uma perda auditiva, às vezes através de não ouvir as pessoas ou estar tendo que aumentar o volume mais do que o normal. Então, doutor, essa percepção pode ser uma percepção tardia? A pessoa só vai se dar conta quando realmente já tem uma porcentagem bem alta comprometida. Sim, às vezes nem tão alta. Às vezes perdas já leves, a pessoa já começa a perder alguns fonemas durante a comunicação. E aí começa a perguntar, o que? Eu não estou entendendo. Mas aqui a gente precisa também fazer um parênteses importante. Não adianta a gente estar ouvindo bem se a gente não conseguir perceber o que está sendo falado. Por exemplo, situações como sonolência, irritação, a pessoa está desatenta ou a cabeça longe, não é perda auditiva. Você só não está prestando atenção no que está sendo falado. Entendi. Então tem uma diferença aí. Mas é realmente importante a gente poder falar dos cuidados mesmo sobre a nossa audição. Porque é um órgão muito nobre, o órgão da audição, que é a cóclea. A audição é um sentido fundamental, inclusive no funcionamento do cérebro. Então a gente tem que cuidar com todo carinho, até porque quando a gente chega na terceira idade, depois de 60, a gente já pode ter uma perda
pela idade. Então a gente tem que chegar Natural, lá, né? a gente tem que chegar lá com o melhor possível da nossa audição, porque querendo ou não a gente já vai ter algum decréscimo na terceira idade, então tem que cuidar desde cedo. Por isso é importante, né, fazer essa procura do otorrino, né, descobrir qual é o seu problema de fato. E doutor, quem quer encontrar nas redes sociais, como é que faz? Então você pode procurar todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Dr. Guilherme Otorrino. E também tem o nosso site que tem artigos e orientações importantes sobre todas as áreas em que a gente aborda da otorrinolaringologia. Só procurar drguilhermeotorrino.com e pode mandar mensagem, manda um direct do Instagram que a gente vai conversando e a gente vai poder sanar aí suas dúvidas. A gente fica à disposição.